Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 10 de julho de 2022, o programa Momento Espírita de número 910. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, pela Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade maior de levar até vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vocês podem também nos assistir, terem som e imagem, através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Uma outra opção é o YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos e desde já sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nós estamos recebendo nessa manhã de domingo, na condição de convidado, o nosso amigo Adriano Runho. O Adriano é de Araraquara, atualmente residindo em São Carlos, é palestrante espírita e trabalhador do Centro Espírita Portal de Luz em Araraquara. Adriano, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Momento Espírita. Muito bom dia para você. Bom dia, Roberto. Bom dia, meus queridos irmãos que nos acompanham no programa Momento Espírita. É com muita alegria que retornamos uma vez mais para juntos refletirmos acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E que possamos, nesse nosso encontro de hoje, tecer reflexões preciosas, mas que, acima de tudo, nós consigamos compreender que será de grande valia para nós colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe. Adriano, você que já esteve em várias ocasiões conosco, na condição de convidado, sempre oportunidades em que nós fizemos nosso aprendizado prazerosamente. Você sabe que nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece. Você está convidado para fazê-la. Então nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos espíritos amigos que sempre nos acompanham nesses encontros fraternos, no intuito do nosso aprendizado, da nossa melhoria, da compreensão dos textos sagrados à luz da doutrina espírita. Que possamos ser inspirados, que possamos ser envolvidos por essa espiritualidade amiga, a fim de que nosso entendimento seja facilitado, que possamos absorver o melhor que há nas palavras de Cristo, mas que, acima de tudo, Pai, estejamos dispostos, num esforço contínuo, a nos melhorar e transformar todo este aprendizado em ação, em mudança, em desejo de nos tornar melhor. Só nos resta, Pai, a Te agradecer por mais essa oportunidade, agradecer pela doutrina consoladora que nos foi oferecida e agradecer por mais esse domingo estarmos aqui junto de Ti. Receba, Pai, a singela oração de agradecimento quando Te dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o Teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o Teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho,
do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os nossos erros tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sob esse mundo de desterro, distante de tua luz. E que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, aonde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo, o programa Momento Espírita estará abordando o tema responsabilidade e destino. Dentro de instantes, o nosso convidado, Adriano Runho, que acaba de fazer a prece inicial, estará desdobrando esse tema para todos nós. Momento Mensagem nos traz uma mensagem de Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, livres, mas responsáveis. Participações de vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, podem se dar através do nosso WhatsApp. Se ainda não tem o número, por gentileza, anotem aí. DDD 16 99316 1147. Repetindo, DDD 16 99316 1147. Através também do Facebook ou do próprio YouTube, poderão também fazer suas participações, que serão sempre bem-vindas. Perguntas, sugestões de temas a serem abordados, críticas construtivas, comentários, enfim, conjuntamente conosco, direcione o programa do Momento Espírita com as suas participações e desde já, muito obrigado. Agora, o bom dia do nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho de Mel. E o bom dia do Zezinho é especialíssimo porque vem com uma mensagem, e a mensagem que ele nos traz hoje é do Espírito Irmão José, do livro Tem de Bom Ânimo, psicografado por Chico Xavier e Carlos Bacelli. Se te encontras angustiado. Pare, ouça, preste atenção. Momento Mensagem para reflexão. Se te encontras angustiado, se te sentes tentado ao suicídio, ora a Deus e busca a presença de um amigo com quem possas conversar. Quase todos os homens experimentam semelhante estado emocional, notadamente quando o sofrimento, em suas múltiplas nuances, lhes subtrai a alegria de viver. Se a tempestade das provações desaba sobre a tua vida, não desesperes. Breve, o sol voltará a brilhar no horizonte de tuas esperanças. Suporta corajosamente a dor que te acicata a alma, recordando que Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a ninguém desampara. Se te encontras angustiado, pensa naqueles que estão lutando em silêncio por um mundo melhor e junta-te a eles, consagrando os teus dias a uma causa nobre. Não acredites que nada possas realizar na seara do bem. Cede as tuas mãos ao Senhor, e Ele por ti fará maravilhas. Esquece a ideia da morte e vive para os que te amam. O sacrifício pessoal é uma estrada de beleza indefinível. Amanhã, quando alcançares a grande renovação, agradecerás a cruz que te possibilitou compreender e abençoar a vida. Irmão José. Muito obrigado, Zezinho. Um excelente domingo para você e para todos vocês que estão conosco nessa manhã de domingo, amigos e amigas do Momento Espírita. Seja nos ouvindo através da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, seja nos assistindo através das redes sociais, pelo Facebook ou pelo YouTube.
Muito bem, agora nós vamos retornar a palavra ao nosso convidado dessa manhã. Por gentileza, Rossi, reabra o microfone do nosso amigo Adriano Runho, que a partir desse momento estará abordando o tema que se propôs: responsabilidade e destino. Adriano. Olá, meus irmãos. Hoje nós gostaríamos de conversar com os irmãos sobre uma preciosa lição que nos foi ditada pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e que está na obra A Religião dos Espíritos, em particular lá na lição cujo título é Responsabilidade e Destino. Nesta lição, o benfeitor espiritual faz algumas considerações preciosas sobre a questão 470 de O Livro dos Espíritos. Nessa questão, Kardec indaga a espiritualidade amiga se haveria na criação espíritos que receberiam como missão induzir-nos ao mal. E se assim o for, se eles seriam responsabilizados por isso. Ora, a resposta não poderia ser outra, né? De forma alguma, Deus nunca cria o homem para o mal e tampouco lhe destina a missão para induzir alguém ao mal. Quando isso acontece, é por livre escolha daquele que assim procede. E se Deus permite que espíritos nos induzam ao mal, é para que a nossa firmeza, o nosso propósito no bem seja testado. Então, cabe a cada um de nós nos posicionar no bem para afastar essa influenciação do mal. E aqueles que assim procedem, no intuito de nos influenciar ao mal, obviamente terão consequências dessa sua escolha equivocada. Então a pergunta é: pode existir algum espírito que nos induza ao mal? Óbvio que pode, porém isso nunca vai ser uma missão, nos induzir ao mal, porque Deus não dá missão para o espírito realizar o mal. Esse espírito que assim o faz terá como consequência todos os efeitos produzidos por esse seu mal agir e cabe a nós mantermos-nos firmes no propósito do bem para não sermos suscetíveis a essa influenciação. Em cima dessa questão e dessa resposta, Emmanuel então faz algumas considerações um pouco mais aprofundadas, né? Porque se nós analisarmos, não diz respeito apenas à postura do desencarnado, o espírito influenciando ao encarnado para que ele haja no mal. Diz respeito também a nós outros encarnados. Nós, quando agimos em divergência da lei divina e assim, consequentemente, o mal se produz, também o fazemos por nossa escolha. Não há missão do encarnado de realizar o mal. Quando ele o faz, é por sua escolha equivocada, né? E nós, às vezes, temos justamente como hábito imputar as nossas escolhas equivocadas e os desfechos infelizes na contabilidade dos espíritos e, quando não, na contabilidade divina, né? Quantos de nós fizemos a escolha equivocada, temos as consequências dos nossos equívocos a colher e quando vem essa colheita das dores, do sofrimento, como nos procedemos? Isso aconteceu porque Deus quis assim. Estava escrito, tinha que acontecer dessa forma, porque Deus, na sua programação, determinou que eu passasse por esse sofrimento. E aí imputamos tudo na contabilidade divina ou na influenciação dos espíritos. As reflexões trazidas por Emmanuel vão dar conta de que não é bem assim que funciona, não, né? Então nós vamos pedir licença para fazer a leitura da lição preciosa do benfeitor e tecer alguns comentários sobre ela. Vamos lá.
Inicia o benfeitor da seguinte forma: o Criador, que estabelece o bem de todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal. Era exatamente a resposta da 470. Ponto. Deus não cria ninguém para o propósito do mal. É a escolha da criatura se ela conduziu-se de forma equivocada nas suas decisões, nas suas ações, é efetivamente escolha dela. Deus não cria ninguém para o mal e tampouco lhe dá como missão agir no mal. A criatura, porém, na terra ou fora dela, então aquilo que dissemos, não importa encarnado ou desencarnado, segundo o princípio de responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira de ignorância, que ela mesma, atendendo aos ditames da consciência, extirpará do próprio caminho em tantas existências de abençoada reparação quantas se fizerem necessárias. Emmanuel aqui, então, deixa clara aquela posição que já foi dada pela espiritualidade amiga. Olha, a escolha foi do espírito e ele assumirá as consequências dessas escolhas. E se elas foram equivocadas e fecundaram o mal, nas palavras do benfeitor, esses espíritos terão tantas encarnações necessárias para a reparação desse mal. Eles assumem a responsabilidade e as consequências dos seus atos. É a escolha de cada um de nós, tanto encarnados como desencarnados. Continua o benfeitor. E aí é importante esse parágrafo, esse trecho aqui, prestarmos bastante atenção nesta ideia de colocar tudo na conta de Deus, né? Será que foi Deus que nos deu alguma coisa que gerou o mal? Ou foram as nossas escolhas equivocadas? Diz o benfeitor: Deus concede ao homem os agentes da nitroglicerina e da areia e inspira-lhe a produção da dinamite, por substância explosiva capaz de auxiliá-lo na construção de estradas e moradias. Então, inspirou a produção da dinamite com um propósito de construir, de ajudar o homem a edificar o progresso material na construção de estradas e moradias. Mas o artífice do progresso quase sempre abusa do privilégio para arrasar ou ferir, adquirindo dívidas clamorosas em sementeiras de ódio e destruição. Empresta-lhe a morfina por alcaloide beneficente, a fim de acalmar-lhe a dor. Entretanto, o enfermo amparado, em muitas ocasiões, escarnece do socorro divino, transformando-o em corrosivo entorpecente das próprias forças, com que prejudica as funções de seu corpo espiritual em largas faixas do tempo. Galardoa-o com o ferro, por elemento químico flexível e tenaz, de modo a ajudá-lo na indústria e na arte. Todavia, o servo da experiência, em muitas circunstâncias, converte-o no instrumento da morte, a desajustar-se em compromissos escusos que lhe reclamam agonia e suor em séculos numerosos. Dá-lhe o ouro por material nobre, suscetível de enriquecer-lhe o trabalho e desenvolver-lhe a cultura. Mas, por vezes, o mordomo da posse nele talha frequentemente o grilhão da sovinice e miséria, em que se amesquinha a si mesmo. E confere-lhe
a onda radiofônica para os serviços da verdadeira fraternidade entre os povos, mas o orientador do intercâmbio, por vezes, nela transmite notas macabras, em que promove o aniquilamento de populações indefesas, agravando-se em débitos aflitivos para o futuro. Vejamos, Emmanuel elenca neste parágrafo inúmeros benefícios que são concedidos pela divindade através da revelação, do conhecimento adquirido para todos aqueles que se propõem a trabalhar, a desenvolver o progresso, e mostra-nos que Deus é por nós no sentido de nos proporcionar as ferramentas necessárias para esse nosso progresso. Porém, como bem retratou o nosso benfeitor, o homem, às vezes, e a grande maioria das vezes, tentado pela ganância, o seu orgulho, a sua vaidade, faz escolhas equivocadas e desvirtua qual a verdadeira finalidade daquele bem que Deus nos confiou, né? Quantos elementos nos são dados aí para beneficiar o próximo, seja na produção de alimentos, medicamentos, seja o bem que for. Porém, o homem, naquela visão egoística, gananciosa, visando exclusivamente o seu interesse pessoal, ele desvirtua o uso daquele bem que Deus nos confiou e acaba, infelizmente, nas palavras do benfeitor, semeando o mal. E será responsabilizado por isso. Então, esse parágrafo deixa claro que é muito equivocado de nossa parte querer imputar a Deus, a providência divina, os nossos erros. Porque quando Deus vem e nos oferece alguma coisa, ora, Jesus, através do seu evangelho, e mais que isso, através do seu exemplo, nos deu a forma correta de fazer uso do que Deus nos concede. Lembremos da parábola dos talentos. O que fizeste dos talentos que lhes foram confiados? Para que utilizaram esses talentos? Representado aqui por esses bens exemplificados pelo benfeitor. Será que nós compreendemos efetivamente o uso correto desses bens? Jesus, na máxima de amar ao próximo como a ti mesmo, de fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse e nunca fazer aquilo que não gostaria que fosse feito a nós, e ainda mais, dando um salto de qualidade nessa máxima, ao se despedir de nós, deixou para os seus apóstolos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ora, será que, tendo esse ensinamento fundamental do Cristo, nós podemos imputar os nossos fracassos ao que Deus nos ofereceu? Vejamos um exemplo aqui, bem simples e que está aqui no nosso dia a dia, né? Hoje ainda estamos aqui nos deparando no enfrentamento de uma pandemia, né? Não vamos discutir aqui as posturas ideológicas de ninguém, porque sabemos que cada um tem o seu livre-arbítrio e será responsabilizado por isso. Porém, na mesma linha de raciocínio do benfeitor, se Deus nos concedeu a ciência, nos concedeu a inteligência, a sabedoria, para analisarmos todos os efeitos de uma pandemia dessa proporção, as causas,
nos possibilitou estudar os desdobramentos deste problema, e Ele nos concedeu a oportunidade de sermos imunizados através de uma vacina, ou de nos proteger utilizando máscaras, uma forma mais certa de fazer a higienização das mãos. Ora, se tudo isso foi nos concedido, e eu, pela minha livre escolha, rechaço tudo isso, sem ter sequer o trabalho de estudar a fundo alternativas para minhas escolhas, que poderiam também minimizar a minha exposição ou daqueles que amo ao vírus, por exemplo. Se eu sou acometido da doença, se eu tenho um problema e venho a, inclusive, transmitir, ser um vetor para aqueles que estão próximos de mim, eu posso assegurar que isso foi uma escolha de Deus. Ele quis que eu passasse por essa dificuldade, que eu enfrentasse essa doença. Ora, o que nos diz o bom senso e as reflexões de Emmanuel? Se eu tenho à minha disposição inteligência, sabedoria e recursos para me proteger, e eu abro mão disso, eu não posso querer imputar a Deus o meu fracasso. Se eu, de alguma forma, me contaminei, ou se eu, de alguma forma, com essa minha vigilância, fui motivo de transmitir para o próximo esse problema, a responsabilidade é minha, exclusivamente minha. É óbvio, como na resposta a 470, que se Deus permite, é para nos provar, né, a nossa firmeza, o nosso propósito no bem. Óbvio que existe, mesmo através das nossas escolhas equivocadas, existe um propósito maior, qual seja que nós aprendamos com os nossos erros, né? Mas querer simplesmente imputar a Deus, colocar na conta dele, de que o nosso sofrimento, a nossa dor, foi por conta de um planejamento, vamos assim dizer, foi desejo de Deus que nos acontecesse o mal, aí poríamos até por terra todos os atributos da divindade, né? E chocar-se-ia, inclusive, com o esclarecimento da espiritualidade amiga sobre as nossas responsabilidades. Então, não adianta querer tapar o sol com a peneira, não. Se algo de ruim nos acontece, via de regra, é porque nós fomos invigilantes, né? Não soubemos dar o destino correto aos bens que Deus nos confiou e usá-los de forma correta. Então, a escolha equivocada é que gerou o mal e nós seremos responsabilizados por isso. E já caminhando para o desfecho da lição, continua o benfeitor. Então é assim que o Supremo Senhor nos cede os dons inefáveis da vida, como sejam as bênçãos do corpo e da alma e os tesouros do amor e da inteligência. Do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos, resultam para nós vitória ou derrota, felicidade ou infortúnio, saúde ou moléstia, harmonia ou desequilíbrio, avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. Então, esse a gente tem que repetir. Do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos, resultam para nós vitória ou derrota,
felicidade ou infortúnio, saúde ou moléstia, harmonia ou desequilíbrio, avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. E finaliza o benfeitor. Examina, pois, a ti mesmo, e encontrarás a extensão e a natureza de tua dívida, pela prova que te procura ou pela tentação que padeces. Porque o bem verte puro de Deus, enquanto que o mal é obra que nos pertence. Transitório fantasma de rebeldia e ilusão que criamos ante as leis do destino por conta própria. Conclui então o benfeitor: olha, Deus é a fonte pura do bem. O mal é obra que nos pertence. É transitório, porque a evolução, o progresso nos permitirá chegar numa condição de espíritos bons, espíritos superiores, que não mais se equivocarão nas escolhas. Mas a lição, meus irmãos, é clara. Deus não cria ninguém para o propósito do mal. Deus não dá a ninguém a missão de realizar o mal. Se o mal é produzido, é por escolha equivocada de cada um de nós. Lembremos a questão 614 do Livro dos Espíritos, que introduz a terceira parte da obra, né? Ela nos traz a questão da lei natural. A lei natural é a lei divina, é aquela que nos indica o certo a fazer e o que deixar de fazer. E aí a máxima: só é infeliz aquele que dela se afasta. Então, meus irmãos, é óbvia a constatação da lição de Emmanuel e a questão 470. Deus cria-nos no propósito do bem e assim espera que nós hajamos. Porém, de forma equivocada, ainda levados pelos nossos vícios, pelas nossas más tendências, más inclinações, fazemos escolhas equivocadas. E, quando assim o fazemos, nos desviamos da lei divina e aí, via de regra, a dor vem para nos trazer de volta para essa linha correta, que é a linha do cumprimento da lei natural. Imputar a Deus, aos espíritos amigos, esta contabilidade de que algo que nos ocorre é exclusivamente por conta deles, é querer passar a responsabilidade a eles e botar tudo na conta do destino, como bem diz o título da lição, né? Responsabilidade e destino. Então, meus queridos irmãos, esperamos que as reflexões da manhã tenham sido úteis de alguma forma, né? Então, nós temos que ter muito cuidado em querer imputar para o outro, seja encarnado ou desencarnado, e muito menos imputar a Deus os nossos fracassos, né? Se estamos passando por alguma dificuldade, algum percalço na nossa existência, não tenhamos dúvidas. Foram as nossas escolhas equivocadas que nos levaram a isso, né? E essas escolhas equivocadas são de nossa responsabilidade, exclusivamente nossa. Mas nós sabemos, né? Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, nos permite inúmeras oportunidades de nos conciliar com a lei divina e de passar a tomar as decisões acertadas da lei natural, tendo como base Jesus, o nosso modelo e guia. Então, meus queridos irmãos, nós agradecemos a todos a atenção que nos foi dispensada
Esperamos que tenham um ótimo domingo, uma ótima semana e, se Deus quiser, num próximo encontro possamos trazer novas reflexões que sejam preciosas e de grande utilidade para a evolução do espírito. Fiquem em paz, que Deus os abençoe. Um grande abraço. Muito obrigado, Adriano. E agora, amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos ouvir e refletir na mensagem de hoje de Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, livres, mas responsáveis. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Livres, mas responsáveis. Há quem nos pergunte se a criatura humana é livre. Respondemos afirmativamente. Acrescentemos, porém, que o homem é livre, mas responsável e pode realizar o que deseje, mas estará ligado inevitavelmente ao fruto de suas próprias ações. Para esclarecer o assunto tanto quanto possível, examinemos, em resumo, alguns dos setores de sementeira e colheita, ou melhor, de livre-arbítrio e destino, em que o espírito encarnado transita no mundo. Posse. O homem é livre para reter quaisquer posses que as legislações terrestres lhe facultem, de acordo com sua diligência na ação ou o seu direito transitório, e será considerado mordomo respeitável pelas forças superiores da vida se as utiliza a benefício de todos, mas se abusa delas, criando a penúria dos semelhantes, de modo a favorecer os próprios excessos, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz da abnegação. Negócio. O homem é livre para efetuar as transações que lhe apraza e granjeará o título de benfeitor se procura comerciar com real proveito da clientela que lhe é própria. Mas, se arrasa a economia dos outros com o fim de auferir lucros desnecessários, com prejuízo evidente do próximo, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz da retidão. Estudo. O homem é livre para ler e escrever, ensinar ou estudar tudo o que quiser e conquistará a posição de sábio se mobiliza os recursos culturais em auxílio daqueles que lhe partilham a romagem terrestre. Mas, se coloca os valores da inteligência em apoio do mal, deteriorando a existência dos companheiros da humanidade com o objetivo de acentuar o próprio orgulho, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do discernimento. Trabalho. O homem é livre para abraçar as tarefas a que se afeiçoe e será honorificado por seareiro do progresso se contribui na construção da felicidade geral. Mas, se malversa o dom de empreender e de agir, esposando atividades perturbadoras e infelizes para gratificar os seus interesses menos dignos, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do serviço aos semelhantes. Sexo. O homem é livre para dar as suas energias e impulsos sexuais à direção que prefira,
e será estimado por veículo de bênçãos quando os emprega na proteção sadia do lar, na formação da família, seja na paternidade ou na maternidade, com o dever cumprido, ou ainda na sustentação das obras de arte e cultura, benemerência e elevação do espírito. Mas, se para lisonjear os próprios sentidos, transforma os recursos genésicos em dor e desequilíbrio, angústia ou desesperação para os semelhantes, pela injúria aos sentimentos alheios ou pela deslealdade e desrespeito nos compromissos e ajustes afetivos, depois de havê-los proposto ou aceitado, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do amor puro. O homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência, mas recolherá invariavelmente os bens ou os males que decorram de sua atitude perante as concessões da bondade divina. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras. Cabe à doutrina espírita explicar que os princípios da justiça eterna em todo o universo não funcionam simplesmente à base de paraísos e infernos, castigos e privilégios de ordem exterior, mas, acima de tudo, através do Instituto da Reencarnação, em nós, conosco, junto de nós e por nós. Foi por isso que Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação e nem equilíbrio sem consciência tranquila, nos afirmou claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Espírito Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, do livro Encontro Marcado. Muito bem, agora nós vamos saber o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Hoje, domingo, às 17 horas, palestra com Maria Olímpia Gazotti abordando o tema Espiritismo e Libertação. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube da USE, Palestras USE São Carlos é um evento realizado a cada 2 semanas, sempre aos domingos e sempre também às 17 horas. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assistam e participem! Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos. Faça a sua assinatura e receba mensalmente um livro espírita em sua casa ou retire na USE por apenas R$ 18. Neste mês de julho, o Clube do Livro Espírita está distribuindo o livro Por Enquanto, Recomeçamos, a autoria de Rony Ricardo Osório Maia. Inscreva-se, ligue para a USE 3307-5495 ou envie uma mensagem, pois esse número é também o WhatsApp. Ou ainda vá até a livraria na rua 9 de julho, esquina com a rua Padre Teixeira, no centro da cidade de São Carlos. E desde já, sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Muito bem, momento agora de nós agradecermos as participações dos amigos e amigas do Momento Espírita que se manifestaram essa semana, fazendo comentários, curtindo e compartilhando o programa através do Facebook, do YouTube da USE e do nosso WhatsApp, DDD 16 99316 1147.
Então, muito obrigado a vocês, a Alexandra Camargo, Ana Marquezim da Silva, Andréa Helvaiso, Carlos Andreucci do Pequeninos de Jesus, Carol Duarte, Cidinha da Vila Neri, Cidinha Mazo, Cleusa Negrisoli do Cruzeiro do Sul, Cleuseli Pereira Bahia, Cristiane da Redenção, Diego Messias, Eneida Costa Macena, Fernando Colombera do Parque Primavera, Haruko Nishioka da cidade de Campinas, Helena Andretta, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida, moradora no centro aqui em São Carlos, Ismália Caroline Silvati, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida do Nosso Lar, Karina Juju Cruz, Laura Bianchini lá da Vila Carmen. Muito obrigado a você, Laura, que enviou gentilmente o link do YouTube do documentário completo exibido pelo SBT, Chico Xavier, a luz que não se apaga. Há algumas semanas atrás, nós fizemos comentários, divulgamos aqui que o SBT iria exibir em 4 episódios esse documentário sobre Chico Xavier, rodado lá na cidade de Pedro Leopoldo, onde nasceu Chico Xavier e onde permaneceu até 1959, quando se mudou para Uberaba. E a Laura nos enviou gentilmente um vídeo que reúne os 4 episódios e nós estaremos encaminhando esse link para todos vocês, amigos e amigas do Momento Espírita. Vale a pena assistir, hein? É simplesmente imperdível. Continuando os nossos agradecimentos. Muito obrigado, Luzia Paganini, Ma Aguilar, Marcelo Moraes, Márcia Faitanini do Mirante da Bela Vista, Maria Cândida da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Miltinho Carvalho da Vila Monteiro. Nosso muito obrigado a você também. Nádia do Eurípides Barçanufo, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Ósio da Vila Neri, Patrícia Batista Franco, Regina do Castelo Branco, Ricardo Morales, Robson do Abdeonur, Rosa do Araci 2, Roseli Eliana Gilbote do Araucária, Rosimeire Faustino, Rose da Redenção, Sérgio Márcia Bufa do Centro, a Silvia, moradora também aqui no centro em São Carlos, a Sônia Rossi, Val do Araci 1, a Vando do Jardim Pacaembu e a Vina Baroni. Nosso muito obrigado de coração a todos e aquele especialíssimo, mais uma vez, agradecimento a vocês que têm compartilhado o link do Momento Espírita. Porque todos os domingos, como sempre anunciamos aqui, após o programa, no decorrer do dia, nós enviamos o link do YouTube para que vocês assistam, aqueles que não tiveram essa oportunidade, ou assistam novamente se se interessaram pelo programa, pelo tema, e também para que compartilhem com seus amigos e familiares, porque assim o fazendo, vocês estarão nos ajudando, colaborando com o Consolador prometido por Jesus ao estender os ensinamentos da doutrina espírita a mais irmãos e irmãs. E por isso, mais uma vez, muito obrigado. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, o nosso amigo e convidado do programa de hoje, Adriano Runho, nos falou sobre responsabilidade e destino. E o termo destino nos fez lembrar de um trecho de um livro de Richard Simonetti, O Destino em Suas Mãos, no qual ele introduz um conto com o título de O Sábio e o Pássaro. Nós vamos dividir com vocês aqui o conto para que nós reflitamos a respeito disso, o significado, a mensagem do autor a nos passar esse conto. Conta-se que certa feita um jovem maldoso e inconsequente resolveu pregar uma peça em idoso e experiente mestre, famoso por sua sabedoria. Quero ver se esse velho é realmente sábio como dizem. Vou esconder um passarinho em minhas mãos, depois, em presença de seus discípulos, vou perguntar-lhe se o pássaro está vivo ou morto. Se responder que está vivo, eu o esmagarei e o apresentarei como morto. Se afirmar que está morto, eu abrirei as mãos e o pássaro voará. Realmente, aparentemente, amigos e amigas do Momento Espírita, uma armadilha infalível. Aos olhos de quem presenciasse o encontro, pensava ele, qualquer que fosse a resposta do mestre, o sábio estaria desmoralizado. Muito bem, e lá se foi o jovem mal intencionado com sua
artimanha pretensamente perfeita. Diante do ancião, acompanhado dos aprendizes, fez a pergunta fatal: Mestre, esse passarinho que tenho preso em minhas mãos, está vivo ou morto? O sábio olhou bem fundo em seus olhos, como se perscrutasse os recônditos de sua alma, e respondeu: o destino desse pássaro está em suas mãos. E por extensão, amigos, reflitamos nós, não é mesmo? O quanto é condizente com a providência divina os ensinamentos da doutrina espírita de que os nossos destinos estão em nossas mãos. Estamos falando agora dos nossos destinos, as nossas vidas. Esses dias nós lemos uma frase que dizia: cuidado com o hoje, porque o amanhã passa por ele. Ou seja, o que fazemos no presente determina como será o nosso futuro, assim como o nosso presente foi determinado pelo que fizemos no passado. A fatalidade não existe, tudo é consequência. Encontramos no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, no capítulo 10, as seguintes colocações, ilustrações dos Espíritos. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. Se assim fosse, o homem seria uma máquina destituída de vontade. Para que lhe serviria a inteligência se ele fosse invariavelmente dominado em todos os seus atos pelo poder do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, representaria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem, nem mal, nem crime, nem virtude. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar as suas criaturas por faltas que não dependiam delas, nem recompensá-las por virtudes de que não teriam o mérito. Semelhante lei seria ainda a negação do progresso, porque o homem que tudo esperasse de sua sorte nada tentaria fazer para melhorar a sua posição, desde que não poderia torná-la nem melhor e nem pior. Então, amigos e amigas do Momento Espírita, que estejamos conscientes de que realmente somos donos dos nossos destinos. Façamos o melhor possível hoje, porque o amanhã será resultado dele. Que Jesus nos abençoe a todos para nos fortalecer, sabendo todos nós, porém, que cada um de nós teremos que envidar o nosso próprio esforço para, no caminho do bem, conseguirmos construir um amanhã melhor. Muito bem, agora momento de retornarmos a palavra ao nosso convidado dessa manhã, Adriano Runho, que com tanta propriedade nos brindou aqui com a sua exposição Responsabilidade e Destino. Adriano, fique à vontade para fazer as suas considerações finais e desde já, muito obrigado. Olá, Roberto, nós é quem agradecemos a oportunidade que nos foi dada mais uma vez de estarmos juntos aqui para conversarmos sobre as lições preciosas de Jesus à luz da doutrina espírita. Fiquem todos em paz, um grande abraço e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, Adriano. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa. Participaram nessa manhã de domingo esse que fala Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho de Mel, e o nosso convidado de hoje, Adriano Runho. Também nós temos que agradecer a todos os voluntários da produção que foram coordenados por Clemente Mancini. Nosso muito obrigado também a você, Rossi, que com maestria mais uma vez cuidou da sonoplastia. E aquele especialíssimo de coração obrigado a todos vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que estiveram conosco até o derradeiro minuto de mais um programa. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo a partir das 8h30 da manhã. Até lá!